Plenário aprova medidas provisórias que alteram limites de parques nacionais no norte e no sul do país. E em encontro com prefeitos, o presidente da Câmara defende novo pacto federativo, mas só após a aprovação das reformas. E esta edição destaca também: reconhecida no Brasil e no exterior, a Esquadrilha da Fumaça completa 65 anos e recebe homenagem dos deputados em sessão solene. E o prédio principal da Câmara está com iluminação nova. É o Maio Amarelo, uma campanha mundial que chama a atenção dos motoristas para o alto índice de mortes no trânsito. Em Brasília, 1h31. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou duas medidas provisórias que alteram limites de parques nacionais no norte e no sul do país. As MPs são polêmicas e causaram muitos embates entre o governo e a oposição desde o início da tarde desta terça-feira. Quem acompanhou tudo foi o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do Salão Verde e tem as informações. Olá, Tiago. Bom dia, Jacene. Bom dia a todos que nos acompanham até essa hora da madrugada. De fato, foram duas medidas provisórias. Vamos começar pelo começo, passar pelo meio e chegar até o final. Vamos começar então pela 756 de 2016. O importante aí, no caso das duas medidas provisórias, é a gente lembrar da palavra Jamanchim. Jamanchim faz referência a um parque, é uma floresta lá no Pará. É disso que as duas medidas provisórias tratam. Vamos começar pela 756. A 756 trata da Floresta Nacional do Jamanchim. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando aí, a Floresta Nacional do Jamanchim tem 1,3 milhão de hectares. Só para uma comparação, a Bélgica, o país inteiro, Bélgica, tem 3 milhões de hectares. Só a Floresta do Jamanchim tem 1,3 milhão de hectares. Ou seja, é uma área imensa, super extensa. E, para além disso, a medida provisória também acabou tratando do Parque Nacional de São Joaquim, lá em Santa Catarina. Eu preparei um VT para explicar um pouco do que foi essa discussão. Vamos ver. A faixa dá o recado. O tema do dia é meio ambiente e também é economia. O texto da medida provisória altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. Além disso, emendas apresentadas incluíram mudanças em outra unidade de preservação, o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Governo e oposição debateram desmatamento e criação de empregos. Beneficiarão a grilagem, as madeireiras, o desmatamento para a agropecuária, colocando em risco a biodiversidade brasileira para o desenvolvimento da agropecuária. Portanto, trata-se de uma medida irracional. Nós precisamos que a Amazônia sirva também para o homem da Amazônia, para que o homem da Amazônia possa sobreviver com dignidade, que possa ter trabalho. É flexibilizar algum tipo de atividade na área de preservação, mas não acabando com a preservação. Alguns deputados estranharam a inclusão de um parque em Santa Catarina, numa medida que tratava sobre o estado do Pará. Nós só estamos fazendo uma correção de um equívoco cometido por indução, porque nós cometemos esse equívoco, orientados pelo ICMBio, dizendo que estava tudo correto, e quem faltou com a verdade foi quem disponibilizou por anos um mapa que não era verdadeiro no site do ICMBio, no estado de Santa Catarina. Portanto, aqui não tem nenhum exagero. Tem áreas de terra sobrepostas, tem áreas que continuarão sendo preservadas. Colocar um jabuti de Santa Catarina aqui numa matéria que trata de municípios do Pará, que tem interesse de mineradora, de madeireira, de destruidores da floresta, que o Partido Socialismo e Liberdade vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque isso não pode recategorizar esse tipo de parque do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, não pode ser feito por medida provisória. O texto foi aprovado depois de quase 7 horas de votações. A oposição obstruiu e conseguiu acordo em um ponto. A reserva ambiental da Serra do Cachimbo, no Pará, não sofreu alterações. Pois é, logo depois da aprovação da medida provisória 756, a gente foi para a medida provisória 758. Essa medida provisória mexe com o Parque Nacional do Jamanchim, como a gente já vinha dizendo anteriormente, e também com a APA de Tapajós. A
expectativa inicial era de abrir uma margem à volta da BR-163 para se construir uma ferrovia, a assim chamada ferro-grão, com dinheiro privado. Nós também separamos um pouco dessa discussão para vocês entenderem mais ou menos onde ela se construiu. Vai na contramão do cuidado ambiental com o qual toda a humanidade tem que se preocupar. Mas o governo do privatismo máximo, do Estado mínimo, da negociata, da compra de voto, ele não tem essa sensibilidade, o interesse econômico de grandes grupos acima de tudo. É extremamente importante para o Brasil que a gente possa implementar infraestrutura logística no país, principalmente para escoar a grande produção desse país, a produção agrícola. Nós precisamos trazer competitividade aos produtores brasileiros, a esse país, para que a gente possa assim gerar emprego e oportunidade para a nossa gente. Pois é, o texto principal foi aprovado e também foram aprovados alguns destaques. Com isto, saiu do texto um aumento da área do Parque Nacional do Jamanchim, que, de acordo com a justificativa, nesse aumento que seria feito, haveria área de mineração. Portanto, esse aumento não foi feito. Também saiu a possibilidade de desapropriação de algumas áreas ali registradas. E acabou entrando a criação da APA Rio Branco, que exclui uma parte do Parque Nacional do Jamanchim. Além da aprovação dessas duas medidas provisórias da ACN, a gente também teve um pedido de urgência aprovado para o PLP número 100 de 2011. Esse projeto de lei complementar permite que municípios e órgãos vinculados ao governo possam usar cooperativas de crédito, que até então eram exclusivas para associados. A impressão, ou pelo menos a intenção dos deputados, é que com isso, esses bancos cooperados cheguem ao interior do país e possam atender pequenos municípios. Jaciene Alves, depois de 13 horas de trabalho, finalmente chegamos ao final desse dia. É com você, Jaci. Pois é, Tiago, sessão longa aí, mas como você falou aí, 13 horas, né, de sessão. E esse esforço deve se repetir aí pelos próximos dias, que os deputados aí nesse esforço para destrancar a pauta do plenário com essas medidas provisórias, que ainda há várias, né, Tiago, trancando a pauta. Pois é, mais 7. A expectativa é que a gente talvez vote mais 2 amanhã. Pelo menos era o que previa um acordo inicialmente firmado entre governo e oposição para votar também a medida provisória 761 e 762. Só que esse acordo acabou sendo desfeito, portanto, a gente está na expectativa de novas votações para amanhã. O que a gente já sabe é que entre as 9 da manhã e as 4 da tarde não haverá plenário. Isso porque se espera a votação, por exemplo, do relatório lá na CPI do INCRA e da FUNAI, que é uma questão também muito polêmica, Jaciene. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações. E o presidente da República, Michel Temer, assinou nesta terça-feira uma medida provisória parcelando as dívidas dos municípios com o INSS. A MP dividiu a opinião dos deputados. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defendeu a elaboração de um novo pacto federativo, mas só após a aprovação das reformas em análise na Câmara. Diante de uma multidão de prefeitos de várias partes do país, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios defendeu o projeto da reforma da Previdência, aprovado na Comissão Especial da Câmara. Já o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse aos milhares de participantes reunidos em Brasília para a 20ª Marcha em Defesa dos Municípios que mudar a Previdência é um passo indispensável. Na segunda etapa, depois da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma política, a gente possa, enfim, já com uma sinalização de futuro importante para as contas públicas federais, pensar de que forma que nós vamos discutir o Pacto Federativo de verdade e a reforma tributária de verdade. Porque no discurso é muito fácil, mas como é que se faz uma reforma tributária se o próprio governo federal hoje tem um déficit que é crescente e uma previdência que será insolvente em curto prazo se nada for feito? Em seguida, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que parcela em 200 meses as dívidas dos municípios com a Previdência, que é estimada em torno de 75 bilhões de reais. Na Câmara, deputados contrários à reforma acusaram o governo de tentar fazer os prefeitos pressionarem os parlamentares para votar a favor das mudanças na Previdência. E se faz também um parcelamento da dívida dos municípios em 200 vezes, de forma a agradar uma base política para que haja apoio a essa reforma da Previdência. No nosso modo de ver, o povo brasileiro não vai se deixar enganar por essas medidas.
O povo brasileiro vai continuar se opondo à reforma da Previdência e isso vai criar problemas a todos os deputados ou deputadas que votarem favoravelmente a essa reforma, que é um verdadeiro desmonte da assistência social, da Previdência Social em nosso país. O presidente da Câmara negou qualquer relação entre os dois temas. Disse que o presidente da República apenas atendeu a uma reivindicação legítima dos prefeitos. Eu acho que era uma necessidade para muitos prefeitos que receberam as suas cidades numa situação muito ruim, né? E esse parcelamento ele é fundamental para que os prefeitos possam reorganizar as suas contas e que possam voltar a cumprir as suas funções em cada um dos municípios brasileiros. Isso ajuda a melhorar o ambiente na sociedade brasileira. E melhorando o ambiente na sociedade brasileira, melhora o ambiente para o governo. A Comissão Especial da Reforma Política promoveu nesta terça-feira um debate informal sobre o terceiro e último relatório. O texto propõe um novo sistema eleitoral e cria um fundo de financiamento público para as campanhas. Por causa da ordem do dia no plenário, a votação do texto foi adiada. Isso porque os trabalhos na comissão não podem coincidir com as votações no plenário, como determina o regimento interno da Câmara. O presidente da Comissão Especial da Reforma Política aproveitou a presença dos deputados e propôs um debate informal sobre os principais pontos do terceiro e último relatório parcial. Pela proposta, o sistema eleitoral para deputados e vereadores deve ser a lista pré-ordenada pelos partidos. Com isso, os eleitores deixariam de votar em um candidato e votariam numa lista feita pelo partido. Um ponto que divide opiniões. A lista pré-ordenada para o ano que vem não dá. E por que que não dá? Porque vai confundir o eleitor e o pior dos mundos, os partidos não são democráticos. Os partidos brasileiros são cartelizados. Os partidos brasileiros têm os donos nacionais e os donos regionais e os donos municipais. A lista pré-ordenada, que é pública, as pessoas vão conhecer quem são os nomes que estão inscritos nessa lista e em qual ordem esses nomes estão inscritos. Ao introduzir a lista pré-ordenada, você pode fortalecer a identidade dos partidos, você pode fortalecer programa, você pode garantir, por exemplo, a paridade de gênero com alternância de vagas homens e mulheres. Você pode permitir que grandes quadros intelectuais, especialistas, que não têm vez no atual sistema, que não é muito conhecido, mas que tem muita capacidade, participe da política. O relatório também propõe a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia com recursos da União, que inicialmente teria um aporte de cerca de 2 bilhões de reais. E estabelece um limite para a doação de pessoas físicas para as campanhas, que vale para o próprio candidato. O relator havia definido um teto de 5 salários mínimos, mas já adiantou que vai alterar o valor para 10% do rendimento da pessoa no ano anterior ao da eleição, como é hoje, ou 10 salários mínimos, o que for menor. Para essas regras valerem nas próximas eleições de 2018, precisam ser aprovadas pelo Congresso até o fim de setembro. A próxima reunião da Comissão Especial que analisa a reforma política está marcada para a próxima terça-feira, quando o texto poderá ser votado. Depois segue para a análise do plenário. E foi lida hoje em plenário a criação da comissão mista, que vai analisar a PEC 77 de 2003, do deputado Marcelo Castro, que prevê a coincidência das eleições e o fim da reeleição. Também foi lida em plenário a criação da comissão especial da PEC da reforma política do Senado, que está na Câmara. As duas comissões especiais serão instaladas amanhã, às 11 da manhã. E a CPI, que investiga irregularidades na FUNAI e no INCRA, se reuniu nesta terça-feira para votar o relatório final. Mas, como a gente informou agora há pouco, essa reunião foi adiada para amanhã por causa das votações no plenário. As mudanças, além das mudanças legislativas, o texto prevê o indiciamento de mais de 90 pessoas, incluindo antropólogos, integrantes de organizações não governamentais e procuradores do Ministério Público. Deputados de oposição entregaram um relatório paralelo questionando os indiciamentos, mas o início da ordem do dia do plenário interrompeu a discussão. Veja na reportagem de Cassiana Tormin.
Antes do início da reunião, deputados tentavam negociar mudanças no relatório do deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Também foi negociada a autorização para a entrada de representantes dos índios que estavam do lado de fora da Câmara. Aqui é a casa onde se decide a vida do povo, os direitos constitucionais. Claro que pelo menos as lideranças indígenas teriam que se fazer presente. A reunião da CPI foi marcada pela troca de acusações entre a maioria de deputados a favor do relatório e a minoria contrária. Deputados questionaram o uso do avião de uma empresa por integrantes da CPI para visitar áreas disputadas por índios e fazendeiros. As aeronaves estavam à disposição das prefeituras e elas, então, cederam as aeronaves para fazer esse transporte. Deputados de oposição entregaram um relatório paralelo. Todos os casos que foram levantados pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e que são objeto de operações da Polícia Federal e de operação e de investigação do Ministério Público, nenhum desses casos eles pautaram aqui para a CPI. A gente fez proposta para trazer para cá. O relatório propõe mudanças na atuação da FUNAI. Por exemplo, que as políticas públicas voltadas aos índios, como saúde e educação, sejam atribuição dela e não dos respectivos ministérios. Já a demarcação de terras indígenas seria por conta também do Ministério da Justiça. Não é falta de terra o assentamento, é a forma, o modelo, a corrupção, a incompetência, né, que se transformou em várias favelas rurais, com desvios de conduta de vários servidores, de organizações que, de fato, não cumpriram o papel como falam que devem cumprir. É lógico, não são todas, tem muita gente séria aí no meio, mas tem muita gente que não é tão séria assim. Por onde passa, a Esquadrilha da Fumaça arranca suspiros de admiração de gente de todas as idades. Reconhecida no Brasil e no mundo, a Esquadrilha completa 65 anos em 2017. Nesta terça-feira, uma sessão solene no plenário da Câmara prestou homenagem ao grupo. A sessão solene começou com a exibição de um vídeo sobre a história da Esquadrilha da Fumaça. Os fumaceiros, como gostam de ser chamados, surgiram no Rio de Janeiro em 1952. São 70 profissionais, grupo composto por mecânicos, controladores de voo e pilotos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo. Ao todo, já foram mais de 3.000 nesses 65 anos. A Esquadrilha da Fumaça, sem a menor dúvida, ela é o maior mecanismo de divulgação e de inspiração a toda a sociedade brasileira, a todos os jovens, as crianças que sonham e alimentam o sonho de voar. Se a criança cresce aprendendo o trabalho de um bombeiro, aprendendo a admirá-lo, ela vai ser um bombeiro. Se a criança cresce querendo ser policial, se vestindo como policial, ela será policial. Essa é uma das missões, né, dessa comissão aqui, é não deixar essa memória morrer, é incentivar os nossos brasileirinhos a terem o caminho certo. A nossa Esquadrilha da Fumaça tornou-se bastante respeitada além das fronteiras do Brasil. Não só por suas apresentações públicas, mas também pela inspiração a outros grupos de acrobacia aérea em diversos países. Aos brasileiros, fazemos o nosso melhor. À Casa do Povo, estendemos o nosso agradecimento e recebem essa homenagem também os fumaceiros de todas as gerações e aos atuais integrantes. Vida longa à Esquadrilha da Fumaça e fumaça já! A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que prevê a responsabilização de familiares pelo abandono afetivo do idoso. O Estatuto do Idoso, aprovado pelo Congresso em 2003, garante prioridade às pessoas da terceira idade na atenção aos direitos como saúde e alimentação. No Brasil, crescem os registros de violência contra idosos, a maioria por abandono ou negligência. Um projeto aprovado na Câmara prevê pena de detenção de 1 a 3 meses, que pode ser convertida em indenização à vítima,
aos familiares que abandonarem seus idosos. Muitas vezes a família nem percebe que ela poderia estar ajudando e que o idoso precisa dela naquele momento. Então, é uma chamada, apesar de estar previsto no Estatuto do Idoso, a responsabilidade da família, mas quando existe aí uma força maior, infelizmente, ainda é preciso, ela chama a atenção da família para esse cuidado com o idoso. Segundo especialistas, no entanto, a maior parte dos casos de abandono decorre da própria trajetória de vida do idoso, que se afasta das pessoas ao longo da vida. Eles também não concordam que a lei deva obrigar os filhos a dar afeto aos pais. Nós precisamos enfocar a educação das pessoas sobre o envelhecimento. Nós precisamos dotar as nossas famílias de condições delas terem saúde nas suas relações e não criminalizar, penalizar, seja através de detenção ou de indenização, aquele que não deu afeto para o pai. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, depois segue para análise do plenário da Câmara. A Comissão de Educação discutiu o risco de se acabar com as isenções fiscais para escolas filantrópicas. Embora o relator da reforma da Previdência tenha recuado neste ponto, os debatedores destacaram a necessidade de se manter um tratamento tributário diferenciado para as entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas que atuam nas áreas de assistência social, educação e saúde recebem isenções fiscais do governo para prestar serviços à sociedade. Segundo dados das instituições, para cada R$1 em renúncias tributárias, as entidades retornam quase R$6 em serviços. Na área de saúde, nós, considerando as cirurgias de alta complexidade, nós representamos 60% de todo o atendimento SUS. Na assistência social, nós representamos 62,7% de todo o atendimento no Brasil. Na educação, 31,9% dos nossos alunos são bolsistas. A Comissão de Educação promoveu uma audiência pública para debater uma proposta que surgiu durante os debates sobre a reforma da Previdência: o fim das isenções para as entidades filantrópicas. Os participantes criticaram a ideia e falaram dos prejuízos que a medida poderia gerar para a população. Rever a filantropia significa o governo fazer o que ele não consegue fazer. Segundo, colocar sob risco o atendimento de milhões de pessoas no Brasil na área da saúde, de milhares de pessoas no Brasil na área da assistência social e de milhares de pessoas, e principalmente jovens, no Brasil na área da educação. O representante do governo lembrou que o relator da reforma da Previdência retirou a questão das filantrópicas do seu parecer final e diz que os benefícios concedidos são devidamente fiscalizados. No decorrer do processo de usufruto dessa isenção, elas são fiscalizadas rotineiramente pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que vão verificar se elas estão cumprindo os requisitos previstos na legislação. A comissão especial que analisa a medida provisória sobre o preço de medicamentos promoveu uma audiência pública para discutir a proposta. Deputados e senadores debateram sobre a produção e a venda de remédios no Brasil. Representantes da indústria farmacêutica, do governo e especialistas apresentaram opiniões diferentes no debate da medida provisória que altera a norma de definição do preço dos medicamentos. O governo quer liberar o reajuste dos preços a qualquer momento e não apenas uma vez por ano, como era antes da medida provisória. Havia um remédio que é um remédio muito barato, que é a benzetacil, que é o nome comercial, que é a penicilina benzatina, que ela ficou com o preço tão... Ela virou uma medicação que não tem mais patente, ela não gera mais patente, ela é muito antiga. Eles simplesmente pararam de produzir. Ao parar de produzir, explodiu a sífilis dentro do Brasil. As gestantes não puderam se tratar. Nós tivemos que usar outros medicamentos muito caros. Então, colocou-se uma medida provisória para elevar o preço da penicilina benzatina, para poder voltar a ser interessante para eles produzirem. Os representantes das indústrias criticaram a proposta de permitir alterações no preço de medicamentos por parte do Conselho de Ministros, fora do calendário atual e sem critérios definidos. Eles argumentam que isso traz insegurança jurídica para a indústria farmacêutica e pode provocar a falta de medicamentos no mercado, caso os preços estabelecidos sejam inadequados. Para o setor, não há necessidade de alterar os critérios já adotados para reajustes, que levam em conta a inflação e outros fatores relacionados à produção. Se você fazer um corte linear no preço dos medicamentos, isso vai ajudar em coisa nenhuma.
porque medicamentos são diferentes uns dos outros, os custos dos medicamentos são diferentes uns dos outros. Quando você tem muitas pessoas precisando de um equipamento, de um medicamento, a tendência dele é cair. Quando as pessoas estão curadas, a epidemia está resolvida, elas param de comprar e o medicamento aumenta. E aí aquelas pessoas poucas que precisam desse medicamento sofrem. Então, existem demandas e fluxos de mercados que são muito complicados, mas a CEMED vem trabalhando nisso e o Ministério Público está atento. O secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, que é responsável pelos reajustes de preços, disse que o valor dos remédios pago pelos consumidores brasileiros é bem controlado. De acordo com Leandro Safatli, muitos medicamentos custam menos aqui no Brasil do que em outros países. Isso foi um grande ganho que a CEMED conseguiu trazer para a sociedade brasileira, que é trazer preços de medicamentos no Brasil abaixo de parâmetros internacionais. Veja que hoje você não se faz, por exemplo, turismo para comprar medicamento fora do país. Por quê? Um dos motivos é esse, que os preços no Brasil eles estão próximos ou abaixo dos preços internacionais. Aparentemente há uma maquiagem, segundo as informações, de preços que são oriundos, né, dos laboratórios, ou seja, dos fabricantes, para as redes de farmácias, e esse preço não é o preço oficial que o governo divulga, né, que existe na tabela do governo. O prédio principal da Câmara dos Deputados está com iluminação nova. A ação faz parte da campanha mundial Maio Amarelo, que chama a atenção das pessoas para o alto índice de mortalidade no trânsito. A Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro quer aproveitar a data para discutir projetos que ajudem a reduzir os acidentes. A iluminação especial vai permanecer durante todo o mês de maio. A paisagista Rose Antonelli enterrou seu marido há 3 semanas. Ele foi atropelado pela jovem Mônica Lopes, de 20 anos, quando passeava de bicicleta perto de casa, no Lago Norte, em Brasília. Mônica estava bêbada, conforme comprovado pelo bafômetro. Edson Antonelli, que era empresário da construção civil, tinha 2 filhos. Rose, a viúva, diz que não quer vingança, mas que as autoridades substituam as ciclofaixas pelas ciclovias. Nós temos acostamentos e naquele acostamento acontece de tudo, não tem nenhum anteparo para segurar um carro que vem desgovernado, não é? Então a ciclofaixa é perigosíssima. Nós temos canteiros centrais maravilhosos, ali sim tinha que ser investido em ciclovia, bem sinalizada, arborizado do jeito que é. Nós temos o canteiro central praticamente inútil. Ninguém vai lá andar. E se a ciclovia fosse lá, seria ótimo. Porque se acontecesse algum problema com o carro, até o carro chegar lá e atingir um ciclista, ou um pedestre, ou uma pessoa que está lá no meio, o carro já vai perdendo velocidade, vai batendo em árvore, a grama já vai diminuindo. Então, a ciclovia é uma coisa séria. A ciclofaixa é um engodo que coloca todo mundo em risco. Em todo o mundo, cerca de 3.000 pessoas morrem por dia no trânsito. Por ano, aproximadamente 50 milhões de pessoas sobrevivem a acidentes com sequelas. Se nada for feito, a Organização Mundial de Saúde estima que até 2030 o número de mortes por ano deverá dobrar. O mês de maio é lembrado em todo o mundo como o mês de combate à violência no trânsito. A cor escolhida para lembrar o problema é o amarelo, que simboliza a atenção. A Câmara dos Deputados iluminou seu prédio principal com esta cor. Os deputados estão analisando o projeto conhecido como Não Foi Acidente, que estipula penas de até 8 anos de prisão para quem cometer homicídio ao volante estando embriagado. A proposta também obriga o motorista a fazer o exame que detecta a presença de álcool no sangue. O deputado Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, acredita que o projeto será aprovado e sancionado ainda no primeiro semestre deste ano. Constatado aquelas agravantes,
ter que ir para a cadeia, tem que se responder por um processo desse. Eu acho que isso é um exemplo que também já acontece em outros países. Nós precisamos e essa mudança se dá no comportamento das pessoas. E aqueles que insistirem em cometer essas infrações e essas infrações transformando em homicídio, tem que responder à altura. Rose Antonelli defende que o infrator seja obrigado a prestar trabalhos sociais em locais que recebem os acidentados, como nos institutos médicos legais ou hospitais, com uma fiscalização rigorosa do cumprimento da pena alternativa. Ela acredita que isso pode mostrar para os infratores que a vida é uma só. Os meus filhos estão preparados para tudo. Eu achava que a gente tinha ensinado meus filhos a tudo na vida, menos a encontrar o corpo do pai embaixo de um lençol no chão. Foi muito duro para mim, meus filhos passarem por isso, muito duro. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.